E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral na Digital Edu aqui nesse sábado maravilhoso. Deixa eu ver quantos graus faz hoje, né? 26 graus. Hoje o tempo está predominantemente o quê? Nublado? Acho que é isso, não sei. 29 graus é o máximo e a mínima de 21. Tá? Um sábado maravilhoso desse aqui, né? Eu já fiz uma live anteriormente pelo Podcast, estou agora na Digital Edu com meu amigo Wagner Drummond aí, maravilhosamente bacana. E é o seguinte, gente, novidade. A partir dessa semana que vem, quem estiver fazendo, né, vendo as lives, né, de segunda a sábado, ao final da live, né, você vai ter uma opção lá para você botar um certificado de participação da live, vai ser bem legal. Tudo isso na plataforma Digital Edu, tá? Então, tá dado o recado bem direitinho aí, né? Hoje está sendo um dia bem interessante, por quê? Pela segunda vez, tá? A Digital Edu está trazendo gente além mar, né? As pessoas estão aqui do outro lado do Atlântico, tá? Na Europa, e basicamente, né, no mesmo país, né, que é Portugal, tá? Semana passada nós tivemos, né, um convidado que estava lá em Portugal também, e essa semana também vai estar, né? Tem uma convidada aqui muito bacana, eu a conheci recentemente e a convidei. E ela falou, tão legal, não, vou sim, vou participar sim. Eu falei, poxa, legal, isso que eu acho mó barato. Eu acho que as pessoas, quando elas aceitam de primeira, assim, nem hesitou a mais falar sobre o quê e tudo. Eu falei, ela nem hesitou, falou, não, vou sim. Eu achei o máximo, eu acho bacana isso. E a parada vai ser o seguinte, né? Hoje vai ser o desafios da transição de carreira e, em duas situações, ter mais de 40 anos e ir fora do Brasil. Então ela vai contar essa história para a gente, que é muito interessante para a gente saber os percalços, quais são as motivações, quais são as expectativas iniciais antes de chegar, tá? E depois já... Epa! O iPhone já está reclamando aqui. Calma, eu sei. Eu vou desconectar você do carregador. A parada é o seguinte, então, entra ao palco aqui, né, a minha convidada, né, Cíntia Cabral, e por sinal, mesmo sobrenome, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como é que é. Olá, bom dia. Bom dia, né? Estamos aqui, né? É muito chique os Cabral aqui, né? É Tomando conta da verdade. tela. Obrigada, É, Ibson, por essa oportunidade. que legal, né? Aí, em Portugal, 3 horas, né, por causa do inverno, são 3 horas de diferença, não é isso? Sim, entramos no horário de inverno aqui, agora são 3 horas de diferença. Estamos aqui, nesse momento, meio-dia. Ah, que legal, muito bacana. A parada é o seguinte, vamos começar assim, quem é Cíntia Cabral na fila do pão, né? Você pode dizer como é que Eita. é? Como é que é você? Como é que é o esquema? Bem, Cíntia Cabral, começando 40 a mais, com muita alegria, muito orgulho, né? Isso daí, idade para mim é aquela coisa que eu sempre falo. Para mim, você que estabelece sua idade. Então, eu sou jovem. Sempre jovem, né, Ibson? Fala aí É também, isso aí, tem que ser, né? né? A gente tem que colocar lá em cima, né, cara? Eu acho que o negócio de idade, juventude, né? Assim, quando a gente fala sobre idade, é você se adaptar ao mundo presente, para não ficar preso no passado, né? Que eu vejo às vezes, até a gente, só para complementar, antes de você se apresentar, né? Eu vejo a gente, tem gente que usa as coisas do passado, dos anos 70, 80, as pessoas usam as mesmas roupas, não se atualizam. É impressionante, né? Tem coisas que acontecem, a moda já girou e a pessoa não se liga. Isso tem matéria falando sobre isso, tá? Vem reportagem, estudo, que as pessoas vivem até 30 anos, mais ou menos, e elas depois começam a repetir as coisas. Algumas pessoas, né? Elas não se atualizam, o mesmo corte de cabelo, o mesmo tipo de acessório, entendeu? A moda não se adapta. Mas beleza, vamos voltar aqui. Quem é Cíntia Cabral, né, na Fila do Pão? Diga aí. Então, sou uma brasileira, hoje vivo em Portugal, aqui no Porto, né? E vim acompanhar meu esposo e vim e trouxe também os meus 2 filhos. Sou uma mamãe, minha principal profissão. E sou um Scrum Master. Hoje participo do projeto voluntariado chamado Diário Estando, né? E sou administradora por formação.
Hoje, atualmente, né, sou uma estudante também, com um título maravilhoso de estudante. Faço tecnologia, né, análise e desenvolvimento de sistemas. Então, tenho algumas pós-graduação, viu, Y, ali em Sim, gestão de sim. projetos, Que direito legal, notarial. Eu sou aquela que, se eu for falar de mim, é bem extenso em questão de estudo. Eu sempre gostei de estudar. que Mas vou legal. falar que eu sou a Cíntia, Scrum Master, com título de júnior hoje, porque estou É, em uma transição de carreira aí, né, excepcional. Estou amando essa fase que eu estou. que legal, né? Bacana porque a gente se conheceu pelo LinkedIn, a gente se conheceu pelo LinkedIn, foi? LinkedIn, né? O que que Isso. acontece? Para quem não conhece, tá, o Pipocast, eu tenho um podcast chamado Pipocast, e ele tem um trabalho que é um projeto grande, que é simulação de projetos ágeis. E eu tenho, muita gente conversa no LinkedIn, fala sobre isso. E isso está sendo exponencial, o conhecimento. Então, a Cíntia, não sei se você me procurou, foi isso, Cíntia, a gente se falou Foi. pelo... Queria conhecer um pouquinho mais dos seus É, projetos, principalmente do projeto Europa, que está fresquinho aí. Eu que estou isso. aqui queria conhecer, né? E tá É, aí. aí o que que acontece? Ela vem me perguntar sobre isso. E, inclusive, eu dei uma falha aqui, gente. A gente tem que contar também os nossos erros. A gente já conversou, já tem uma semana e meia, 2 semanas. Eu falei com ela que eu ia colocar ela no grupo, acabei não colocando. Errado. Putz, eu pensei que tivesse. Sabe porque entrou mais gente, mais dev, entendeu? O que há, entendeu? E agora, eu acho que eles vão para a segunda reunião, ou terceira reunião, alguma coisa assim. Conversei com eles agora recentemente. Desculpa eu não ter colocado você. Mas só para Nada, tamo esclarecer a junto. galera, tem um grupo novo, né, que é só denominado, né, Grupo Europa, que é a galera que está na Europa, Bélgica, tem gente na Itália, tem gente em Portugal, né, que seria assim a sede não, mas é o primeiro país que comecei a fazer esse projeto. E a Cíntia se interessou. Mas antes disso, a gente bateu um papo bem legal. Eu falei assim, cara, Cíntia, eu estou participando de uma plataforma de conhecimento, que é a Digital Edu, e a gente fala muito sobre agilidade e tudo. Poxa, é interessante a gente falar também sobre transição de carreira, ainda mais para a área tecnológica, né? Então aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo do que você fazia aqui no Brasil, tá? E você já disse que você saiu daí por conta de acompanhar o teu esposo, né? Uhum. Trabalha com Salesforce, não é isso? Salesforce, que é maravilhoso. Isso, Eu ele é gosto da muito. área de tecnologia também, meu Olha, motivador para entrar nessa área. olha, adoro Salesforce. Eu fiz um pouco do e-learn dele, né? Daquela trilha, Trailwall, né? Não sei se você... Steelhead. Trailhead, fiz um pouco. Acho muito legal, recomendo para as pessoas fazerem também. Mas me conta um pouquinho, como é que você fazia aqui no Brasil, tá? E logo depois quando você acabar, eu vou perguntar outra coisinha assim que tem a ver com o Brasil também. Mas diga aí, o que você fazia aqui no Brasil? Ok. Aí no Brasil eu era analista na Associação dos Cartórios do Brasil. Eu acredito que muitos conhecem a Noreg Brasil. Então comecei bem novinha aí, estagiária ainda para atender telefone. E gostei tanto da equipe, com todos, que fiquei ali 20 anos, somente 20 anos com o time. Então, assim, eu estou aqui publicamente para falar que foi um orgulho fazer parte do time Anoreg Brasil. Então, acompanhava aí principalmente a presidência, a superintendência e uma principal função como coordenadora dos congressos aí da classe notarial e registral. Então, era a minha principal atuação aí no Brasil. Que legal. Agora, olha só, quanto tempo você está aí em Portugal? Quanto tempo? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Até tu falou equipa, né? Quando tu falou equipa, eu falei, opa, não está Ah, 3 meses, tá mais é. tempo. O Fugiu. vocabulário muda. Não, mas tem que falar com o vocabulário daí mesmo, relaxa, fica tranquila. E o que acontece? Até numa reunião da gente da Europa, uma garota falou assim: eu estou no autobus, não, como é que é? Que é o ônibus, é o Autocarro. autocarro, né? Isso. Ônibus é autocarro, né? Isso. 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 Ela falou, estou aqui no autocarro e tudo. E aí eu falei, caramba, já está com vocabulário. Bom, o que acontece, Cíntia? Por exemplo, quando se tomou-se a decisão de criou-se uma oportunidade para sair do país, tá? Assim, qual era a tua expectativa inicial? Eu falei, caramba, vou mudar tudo de vida, como é que vai ser? Qual foi o motivador? Você já me falou, mas pode repetir aqui, né? Qual foi o motivador principal
Ah, vamos para lá, vamos. Aí você deu o gasto, porque teve um amigo meu que ele tinha problema com a esposa dele. Tá? A esposa dele não queria ir para Portugal, com discriminação, ela ficou, sabe, ela ficou muito, não sei nem se foi a esposa, mas ele já estava lá, ele conversou até comigo, pô, eu estou assim, no maior dilema, porque minha esposa não quer vir com a minha filha, com medo de discriminação, aquela confusão toda. Eu acho que ela não queria sair de perto dos pais, né? Eu acho, tá? Mas o que, assim, no começo, quando veio a notícia, como é que você reagiu e como é que foram teus planos aí? Conta pra gente, aqui no Brasil ainda. Vou falar, mudança do seu país ali que você ama não é fácil. Nenhuma transição de nenhuma forma é fácil, né? Envolve vários fatores. Dentre eles, você precisa ter um baita equilíbrio emocional ali, né? Então, equilíbrio de diversas formas. Então, assim, me preparei primeiro aqui dentro, mentalmente, para o que eu teria que enfrentar. E essa decisão em família precisa ser bem certa, porque quando um vai e o outro não quer ir, geralmente isso não dá muito certo e acabam voltando de volta ao seu país de origem. Então, conversamos em família, nos abraçamos e falando, vamos encarar juntos. Se você quiser voltar, eu não volto. Se você quiser, então vamos juntos. Se um chorar, o outro falar assim, enxuga a lágrima, vamos lá, força. Né? E tivemos essa decisão em família, em primeiro lugar. Né? E começamos a estudar para onde a gente queria ir. Porque aqui em Portugal, especificamente, tem outras questões da Europa, outros lugares, né? Mas aqui você sabe que tem um extremo sul e o norte, que tem o calor, o frio. Então, você também precisa estudar, quando você quiser sair do seu país, o lugar que você vai morar. Né? As pessoas vão ali de qualquer jeito. Então, a gente viu questões de arrendamento, que aqui é o aluguel, né? Então, que a princípio a gente precisou. E hoje nós temos a nossa casa própria aqui, mas quando a gente chegou aqui, a gente precisou entrar num aluguel. Então, assim, a gente queria saber o sítio onde a gente estava morando, a região, o clima. Então, isso tudo foi inicialmente decisivo para a decisão de mudança definitiva. Depois, a questão de documentação. É uma dica que eu dou. Não venham para quem quiser mudar do seu país também de origem, de qualquer forma. Ah, minha documentação está mais ou menos. Ah, não. Venham muito seguros. E isso foi uma questão uma exigência minha, né, como mulher, como mãe. O meu marido veio legalmente pelo trabalho, foi requisitado pelo trabalho. Inclusive, a gente podia morar em outros lugares, viu? A gente escolheu Portugal. Né? Aqui é lindo, assim, familiar e outras questões que a gente não vai entrar aqui agora. Nós escolhemos Portugal. E quando entra nessa questão de escolher o lugar e ver... Então, a gente viu essa questão da documentação, a empresa deixou a gente bem seguro, que tanto meu marido quanto nós estaríamos com a documentação certa. E hoje nós estamos totalmente com a documentação legalmente aqui. Então, isso foi um dos fatores que contribuiu, Ibson. Dos principais que eu tenho que citar aqui. Porque eu tenho um amigo meu que ele fez um episódio aqui há muito tempo atrás, acho que tem uns 4 anos, muito tempo mesmo. Inclusive, ele está em falta, ele está no Chile. E eu comentei no episódio, não sei se foi até no episódio da semana passada, no sábado da semana passada, mas que ele foi para o Chile e foi meio assim. A empresa chamou ele, alguma coisa, foi com a família. Só que ele ficou no Chile. Sabe como é que é? O Chile, a faixa de terra é pequena, né? Está no interior, mas é rapidinho, está perto da praia. Então ele começou alugou uma casa. Acho que é casa, nem apartamento. Só que era perto do mar. Não sei se era perto do mar. Olha, a casa era úmida pra caramba. E ele não tinha noção da quantidade de umidade. Eu falo isso porque eu acho que a minha filha, foi ela, eu não sei se eu falei contigo, né? Que eu tenho 3 filhas, né? Falei isso contigo, né? Falou filhas, assim, falei. que estão fora. Estão fora. Depois eu vou até confirmar com a minha filha mais velha, que está na Nova Zelândia, não sei se foi ela que aconteceu com ela isso, que ela ficou alérgica com pólen, né, das árvores, né? Chegou na primavera, acho que foi isso, tá? Não sei se foi ela ou se ela, quando saiu dali, foi viajar para outro lugar, ela teve uma alergia muito grande com relação... olha, a gente está conversando aqui,
Mas já tem pergunta aqui, ó. Posso botar a Ok. pergunta? Pode Ó, sim. o Pedro Dias, é porque como o Wagner colocou interno, é lá da plataforma, tá? Ok. Aqui da Digital Edu. A pergunta é o seguinte: Pedro Dias, Cíntia, bom dia. Qual foi a sua maior dificuldade na transição? Está ligado ao aspecto territorial ou pessoal? Tá? Qual foi a maior dificuldade nessa transição? Está ligado ao aspecto territorial ou mais pessoal, assim? Eu acredito que foi mais pessoal, porque aqui, especificamente em Portugal, parece muita coisa assim, em questão do Brasil. Todo lugar tem a sua cultura, né? A gente Sim, precisa se adaptar à parte cultural. Eu sou daquela que preservo a questão cultural. E, exemplo, se eu estou no país, eu falo a língua, os costumes, eu respeito tudo. Não tem aquele negócio, eu sou brasileira, eu vou ser brasileira aqui. Poxa, tem um respeito. Mas a questão pessoal, porque eu tenho família aí. E direto eu preciso, igual eu falei, aquela questão do controle emocional, né? sim, Quando tem questões de. Eu perdi parentes aí nesse período que eu estou aqui, não estava perto, então às vezes eu me preocupo dos meus pais que estão aí, precisar de suporte. A passagem não é tão barata de você isso poder aí. ir rapidinho. Então, isso direto, Paty. Eu falo que essa questão do medo precisa ser controlada, é mais um medo, a questão pessoal. Porque o medo, já viu? Conceito de medo para mim, viu, Y? Sim, Medo paralisa e inopera qualquer ação. O medo te paralisa. sim, Então, eu acho que o maior desafio é uma luta contra o medo e contra a insegurança, contra o amanhã. Então, a gente lida diretamente, o imigrante, ele lida muito com isso. Então, questões pessoais precisam estar bem acertadas dentro de você, né? Então, se você conseguir lidar com isso, você, é igual eu falei, aqui eu estou em família, muitos vêm só, e também sim. tem que saber, se eu venho só, eu preciso procurar uma rede de amigos, procurar algo que eu me adapte para não ficar solitário, né? Então, mas o maior desafio foi realmente essa questão pessoal, que a gente lida com ela diariamente, né? Sim, sim. Interessante porque você falou uma coisa, o medo, né? Como as minhas duas filhas, elas estão fora, eu tenho a experiência, por exemplo, eu trabalho com muita gente mais nova do que eu. E as pessoas estão saindo do Brasil, oportunidade, ou querem sair para o Brasil e tudo. Então é interessante porque eu tenho a visão dos pais delas, né? Dessas pessoas que eu trabalho junto, né? Que as pessoas almejam, eu quero sair daqui, eu quero conseguir uma vaga lá fora, né? Tipo assim. E que convivo, né? Pessoas que vêm no Pocahage e tudo, já foram para fora do Pocahage, já falou com muita gente de fora, inclusive, Cíntia, tem um episódio que eu acho que foi o mais maneiro assim com relação ao que aconteceu. Simplesmente, três pessoas, todo mundo, mesma idade que eu, ex-IBM, aqui do Brasil, um estava na Inglaterra, outro na China e outro na Austrália. Nós quatro fizemos, eu no Brasil, né? Fizemos esse episódio. Olha, foi tão legal que um estava à noite, outro estava dia, outro estava de tarde. Então eu achei assim, cara, que coisa maneiríssima. E, pô, e o cara na China, né? Eu falei, caramba, é a segunda pessoa, não, a terceira pessoa que eu conheço que morou na China, e esse aí ainda está morando, eu acho. E interessante que esse foi com 40 anos para a China, com três filhos. Ele foi totalmente fora dos padrões, né? 50 anos. Não sei se 50 anos, 40 e pouco. Ele falou lá, Y, filho, a minha transição de carreira, acho que com 50, acho que foi com 50 anos, é. Depois eu vou ver até o episódio de novo. E foi para a China que estava aquele esquema de não ter muito filho, né? Aquela China que tinha. Mas e você falou, tocou no negócio bem interessante, do medo, paralise e os familiares que ficam, né? E eu, por exemplo, sou um familiar que estou aqui no Brasil e minhas filhas estão fora. Não sei se eu falei isso contigo, tá? Eu vou externar pela primeira vez aqui na rede, né? Vamos dizer assim, vai ser no Digital Edu. Eu acho que o Wagner nem sabe, eu não sei se eu contei para ele. Mas a minha filha mais velha, que mora na Nova Zelândia, tá? Ano passado ela adotou um cachorro, né? Pegou lá, cachorrinho, tudo. Falei, caramba, tá casado e tudo. Falei, caramba, não é discriminando as pessoas, mas acho que depois que seus filhos crescerem, vocês vão querer, né? Não vão querer que as pessoas adotem um cachorro. Pô, meu filho, eu ficava assim, eu falei, nossa, eu não vou ter neto. Mas, não sei se eu falei isso contigo, tá? Recentemente, semana passada, retrasada, minha filha ligou o telefone, era de manhãzinha aqui, estava ela, o cachorro e o marido dela, o Luiz Otávio. E eles contaram que a minha filha está grávida, a mais velha, né? Ah,
Que Aí, lindo! cara, eu chorei o dia todo, assim. É o meu segundo Ai, neto. Eu tenho um neto angolano, parabéns. né? E agora vai ter um neto que nasce agora em abril. Tá? Agora eu vi a barriguinha dela, mostrou foto, mas olha como é que a nossa cabeça fica. O parente, né, que ficou, né? Eu não vou poder É. acompanhar. O meu neto lá na Angola eu não consegui acompanhar ainda, só por vídeo, tá por 5 anos da Angola. E esse vai Essa nascer. semana nasceu minha primeira sobrinha aí no Brasil. Então, Ah, você que maneiro. imagine, né, como eu estou Sim, também. é Parabéns, viu, gentil. Ibson? Não, mas é a primeira vez que estou externando. Wagner, muito obrigado, Wagner, que botou aqui. E eu acho, assim, eu, aqui no meio que eu vivo, de trabalho, de tecnologia, de agilidade, eu tenho um sentimento de pai, que os filhos foram morar fora, tá? E fica sempre preocupado, cara, mas se eu ficar doente, meus filhos têm que sair daqui, sabe? Eu não quero criar confusão para eles. Mas, realmente, essa expectativa de vencer o medo, os familiares e tudo. Eu fico até pensando na minha mãe, né? Minha mãe está com 85, falei, caramba, se eu sair do país agora, como é que eu ia... Além de eu ter outros irmãos, para caramba, tem irmão, 2 irmãos e sobrinhos abertos, tem mais de 10 sobrinhos, tá? E tem minha mãe, tem bisneto, neto. Mas olha só, essa questão, beleza, do Brasil está fechada. Eu acho que entendemos muito bem, né, essa questão. Mas e aí, desculpe perguntar, mas vocês deixaram alguma coisa aqui no Brasil, além dos familiares? Você deixou casa aqui, alguma coisa assim? Ainda tem? Desculpe a pergunta, tá? De Sim, repente você não sim, precisa. Você deixou sim, tudo aqui, foi para aí, mas deixou reservas, que eu digo reservas, assim, tem um apartamento que está alugado, tem que ir lá. Pá. Desculpa a pergunta indiscreta, tá? sim, sim. Quando a gente veio para cá, a gente ainda estava mantido os nossos empregos, a gente Sim, conseguiu transferir para remoto e a gente tinha um patrimônio de bens, assim, imóvel, tudo, sim. né? Só que o desafio foi o desapego, né? Porque o É, nosso projeto da nossa casa, a gente demorou para comprar um lote no lugar dos nossos sonhos. sim. E quando nós compramos, a gente fez o projeto, acabou o projeto, falou, vamos construir. A gente decidiu vir para cá. Ah, tá. Mas pelo menos não construiu, então. Não Não, não construiu. chegamos a construir. Então, É. mas assim, foi aquele sentimento assim, e agora? Né? A gente ficou tendo várias reuniões com o arquiteto, com o pessoal, e desenhamos aquilo que era para nossa família, e só para vocês verem como que a decisão precisa ser muito certa, você precisa estar decidido daquilo que você quer. A pior coisa na vida é fazer algo incerto, com o pé atrás, ou então, igual eu falei, com medo. Com medo. Então, assim, como você tem que falar aquela força e coragem, né? Isso te leva a lugares muito e ser visionário, você olhar lá para frente e saber onde você quer chegar. Então a gente sempre foi uma família que olhou para frente, eu sei onde eu quero chegar. Quando eu resolvi abandonar, né? Porque eu abri mão eu saí realmente, como diz o presidente, da onde eu estava, eu saí pela porta da frente. Isso é muito Isso, bom, né? é verdade. Então, assim, só que eu tava abrindo mão de algo que eu já estava há 20 anos, que eu já tinha uma segurança profissional, né? E eu estava muito segura que eu estava abrindo mão e para onde eu saí de ser chamada sênior para Juninho. Sim, Então, hoje, pelo meu time, né, do voluntariado, eu sou uma júnior, Scrum Júnior. Então, você também tem aquela consciência de ter um conforto da onde você está. E isso tudo precisa ser, no modo de dizer, divertido. sim. Não pode ser sofrido. Tem sofrimento, viu, Y? São os E desafios. interessante Mas porque você precisa olhar mais as vantagens disso. você contou, falou de uma coisa assim, eu até conto em outros episódios. Inclusive, eu fiz um episódio presencial, tá? Virginia, vou contar um pouco da minha vida. Tá? Assim, eu já contei outras vezes aqui. Tá? Às vezes a gente faz um plano, ou a gente às vezes nem plano. Assim, a vida, a gente, vou acordar amanhã, de repente tomar um remédio, né? Amanhã eu vou à praia, as férias eu vou tirar daqui a 15 dias. A gente tem um planejamento, tá, gente? Eu não sou muito de planejar muito, não, tá? Eu sou muito de executar. A vida da gente é o seguinte, eu já passei por alguns percalços na vida, acho que todo mundo passa por alguns percalços, alguns problemas e tudo. Hoje eu sou desse jeito, quer dizer, hoje eu sou desse jeito. Eu vejo que tudo tem solução. Não tem solução para a morte, mas já está solucionado. Morreu, né, acabou. Né, aí bola para frente. Se tinha problema,
né? A morte, de repente, acabou e o problema foi embora, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Eu passei também na minha vida profissional, assim, mudanças de quem estava sênior e foi para júnior. Olha, Cíntia, eu vou falar de novo aqui, que eu acho importante contar isso, porque às vezes as pessoas se desesperam em situações, e falam, caramba, mas é o final do mundo para mim, o que aconteceu e tudo. Mas para ter uma ideia, eu acho que você não sabe, porque você está acompanhando agora, assim, o podcast, mas teve uma época na minha vida, eu trabalhei como analista de sistemas mainframe, né, aqueles computadores antigos, na década de 80, 90. Mas teve em 2008, 2009, eu acho, 2008, 2009, estava me separando. Eu simplesmente fui demitido, né, em projeto, eu estava PJ, e o projeto ele estava acabando, não tinha LinkedIn, não tinha nada, a internet era pífia com relação à parte de... E eu estava mainframe, né, aquela coisa bem antiga, né? E eu não conhecia nada de web. Então, o que acontece? E eu estava separado e precisando pagar pensão, não tinha nada, não tinha grana, não tinha grana. Olha, assim, saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu fiquei tão desesperado que eu fiquei alguns meses, eu fiquei 8 meses parado, né? Assim, sem renda do que eu estava ganhando antes. Então foi uma confusão danada, eu morando na casa dos meus pais e tudo. Só que, o que acontece? Eu não posso ficar parado. E eu vim de ajudante administrativo e tudo. Já contei isso, mas é bom a gente falar também sobre isso aqui, para quando a pessoa fazer a transição, ele sentir que tem luz no fim do poço. Eu comecei estava na época de eleição, a panfletar para ganhar R$ 50 por dia na rua, aqui no Rio de Janeiro. Cara, eu queria chorar todo dia, mas eu estava panfletando, R$ 50. Olha, eu trabalhava de terno antigamente. Aí de uma hora para outra começava, vamos embora. Eu não gostava do que estava fazendo, né? Aí o que acontece? As pessoas encontravam na rua, foi isso, você está se candidatando assim, essa? Eu falei, não, estou me candidatando, estou entregando folheto, né? Por R$ 50. Aí o que acontece? Uma pessoa encontrou na rua e falou assim, Ibson, eu tenho uma entrevista para você fazer, para ser líder de projeto. Aí eu botei meu terno, entendeu? Tô gozado. Agora é o Rio, tá? Aí, né? Fui fazer a entrevista. Estava a psicóloga e o líder técnico para conversar comigo. Aí eu estava no meu currículo, mostrei para a psicóloga, né? Pessoa de RH, né? Olhou assim para mim e falou assim, Ibson, interessante, né? Nessa última abordagem aqui do trabalho, você estava como programador. Mas antes, você tinha sido líder de um projeto. Como é que você foi? Olha a pergunta da pessoa também, RH, né? Como é que você sentiu regredindo de liderança para a parte operacional? Cara, sabe o que aconteceu comigo? Na entrevista de emprego. Eu falei assim, você não sabe o que eu estou fazendo agora. E comecei a chorar numa entrevista. Mas daquele choro todo represado, foram 3 meses querendo chorar e não conseguia. Então, olha, foi muito gozado, porque eu chorei berrando e depois eu comecei a rir. Porque eu falei, caramba, Nervoso. foi muito. As pessoas pegando água para mim e eu chorando, eu chorava. Olha, foi muito. Aí o que acontece? Aí, passado bastante tempo, aconteceu isso. Claro que eu não fui chamado. Eu não vou contratar o maluquete aí, né? Uma colega minha, psicóloga, falou assim: pô, eu teria chamado você de novo para entender essa tua história. A minha colega psicóloga. Mas não foi assim. Mas passado o tempo, eu arranjei trabalho, tudo. Em que sentido? Uma pessoa chegou para mim, Ibson, tem uma vaga para ser tester, para começar como tester. Eu falei, pô, é uma jogada. Eu vou ser tester web, né? A parte de web, eu não conhecia nada de web, o meu era mainframe. Aí simplesmente cheguei lá, era para ganhar R$ 1.200, 1.300, eu ganhava 1.000 e pouco, acho que 1.100 durante o mês, né? Aí o que acontece? Falei, eu vou lá, pô, aí vou cair na área de desenvolvimento de software de novo, né? E eu todo amarradão. Quando cheguei lá, eu fiz uma entrevista com o RH, com o líder técnico e depois com o dono da fábrica, o gerente da fábrica, né, de software. Aí eu falei, caramba, são 3, passei por 3 pessoas. Aí eu perguntei, mas por quê, né, para esse senhor? Eu falei, não, eu queria saber, porque eu vi aqui que você tem um pouco mais de idade do que a galera, e você tem
mainframe, né? Então, de repente, você deve conhecer as pessoas que eu conheço, beleza. Aí, quando eu entrei, aí qual foi o salto, né? A coisa legal. Eu entrei pensando que ia ser júnior, o cara me contratou como sênior, era R$ 1.000, o cara me pagou 4.500 na Olha, época. Falei, cara, que legal e tudo, e fui galgando. Mas passou esse tempo todo, e no começo do Pocahontas, fui chamado para um Fail Night, que é um encontro, tive um encontro, teve uma vez ou duas vezes, que era para contar esses problemas que aconteceram no desenvolvimento de software, aquela coisa toda. Eu falei assim, cara, eu vou contar o meu caso, tá? Esse caso aí, mas de uma maneira divertida e tudo. Aí estava um anfiteatro. Eu acho que eu estava desalocado também nessa época. Acho que é por conta disso. Acho que eu estava, não me lembro como é que estava, não lembro. Aí estava um anfiteatro, mais 100 pessoas, assim, aquele anfiteatro que é circular, com aquelas televisões em cima. Bacana o lugar. sim. Olha, quando pediram para contar um negócio, estava numa penumbra assim, e a luz em cima de mim, eu comecei a chorar igualzinho que eu chorei. Todo mundo chorou, Cíntia. Todo mundo chorou lá. Eu falei, caramba, eu paguei um mico danado, né? Eu senti assim meio que. Mas é a vida, né? Eu acho que é por isso que eu lembro. Você falou uma coisa, e eu quis realçar para a galera que está chegando nova, gente, há luz no fim do túnel. Passei um perrengue aí, brabo, né? E a gente foi até a resiliência, pensar positivamente, a coisa funciona. Mas aí agora vamos falar de Portugal, tá? Você chegou aí, você já tinha ido a Portugal antes? Conhecia? Não, não, não conhecia. Ah, Não conhecia. Conhecia outros, né, para outros lados, mas aqui em Portugal não conhecia. não conhecia, tá? Aí o que acontece? Quando você chegou aí, tá, em Portugal, qual foi assim a primeira impressão que você teve? Você deu tempo para ter, né? Que a gente vê isso no corre-corre, mas qual foi a primeira impressão que você teve? Foi clima, cheiro, rua, pessoa? Eu não sei. Eu estou até extrapolando a pergunta. Sim, Sensorial, o que você achou de sensorial assim? Que foi, cara, estou aqui. eu gostei. O que se destacou para mim aqui foi a natureza, por incrível que pareça, porque eu sou do Porto, como eu falo, eu sou numa região aqui que é muito serrano, né? Então, e me estranhei também a umidade, né? Porque aí no Brasil, eu sou de Brasília Sim, é seco. e vim para cá, para Porto, no lugar onde a umidade chega a 90%, 86% na maior parte do tempo, né? Caramba. Eu tenho o aparelhinho aqui direto, eu falo, tá brincando um negócio desse, tipo, a umidade sempre muito alta. Então, é uma questão que eu tive que me adaptar. Mas, assim, aquela alegria de... Eu sempre gostei muito aí de... Eu sou do trekking, né? Sempre fui de ficar indo para Chapada dos Veadeiros, Ah, legal. Cataratas do Iguaçu. Então, assim, onde tem muita mata, então chegou aqui ter essa possibilidade de você ir para alguns lugares como Vila Real, para quem não conhece, é um lugar de muita natureza. Então, eu tive tudo acessível que eu mesma gosto, então isso foi muito bom. O que me impressionou foi isso, a comida, né? Em si, é muito boa. Então, assim, isso tudo foi trazendo aquele conforto, né? Que legal, né? Eu criei essa pergunta agora, porque todo mundo sabe, eu gosto das minhas entrevistas, conversas bem naturais, tá? Coisa bem Uhum, sim. natural, saber como é que elas ficam, né? Aí o que acontece? Você já veio com esse intuito de estudar aí para a área de TI? Como é que foi o negócio? Bem, a TI é algo que, assim, já estava nos planejamentos, mas nunca na execução. Ah, Porque sim. aí no meu emprego do Brasil, os cartórios eles fazem muito software para os cartórios por causa de uma exigência ali. O Conselho Nacional de Justiça tem vários provimentos e está se adequando muito à parte tecnológica, e os cartórios, para não ficar para trás, sempre contratavam especialistas para fazer alguns softwares específicos, né? Então, eu sempre tive à frente da equipe que estava ali fazendo algum software, alguma inovação. Então, eu sempre estava em contato com a tecnologia. Entendi. Então, não tão da forma com que é mão na massa hoje, como está vendo através de uma faculdade, uma nova graduação, mas eu estava com meio de especialistas de tecnologia. Meu irmão é da área de tecnologia, minha família, né? Como eu falei. Então, chegou aqui e me deu essa. Eu falei, e agora? Né? Para onde? Eu não vou ficar parada, eu sempre gostei de estudar, né?
Então, chegou aqui para até ocupar minha cabeça, eu já vim logo mergulhando, né, fazendo essa nova graduação. Que legal. E tem muita. Essa graduação é presencial ou não? Ou ela é. Não, ela é remota, ela é Ah, remota. Aí no Brasil, inclusive, eu faço. E tá. assim, para quem está escutando, Y, é outra coisa também, porque eu me formei, igual eu falei, meados de 2004 ali. Então, assim, eu sempre estudei, fiz pós-graduação, sempre fui uma pessoa em contato com os estudos. Mas voltar novamente ali, ter os caderninhos né, você falar, Sim, sim. uau, né? Então, assim, eu falei, agora eu vou. E estou encarando mergulhando mesmo. Meu time falou comigo, eu acho que vamos ter uma amiga dev, né? E eu falei, não sei, eu sou muito gestora, né? Então, assim, mas é muito legal mesmo. Eu estou gostando. E interessante que foi quando? Em 2005, 2006, eu não me lembro. Em 2007, acho que foi 2006 e 2007, eu fiz uma pós-graduação. Tá? A faculdade até terminou que eu digo, acabou, né? Fiquei até com o diploma preso lá, estou no processo no MEC para rever esse diploma, né? Eu lembro muito bem que eu fiz o MBA, não pós-graduação em gestão de projetos como é que se diz? Era baseado em Java, tá? Mas eu não sabia programar. Assim, programar do jeito que era a programação, eu sabia procedural, tá? E era orientado a objeto, evento, nossa, aquele foi um problema sério. Sabia que naquela época, 2005 e 2006, acho que foi isso mais ou menos, as pessoas ficavam brincando comigo, fazendo bullying, porque eu digitava lento. As pessoas digitavam muito rápido. E era presencial, claro, não tinha pandemia nem nada. Não tinha nem, acho que EA ainda, né? Então, EAD, né? Tão evoluída. E as pessoas ficavam brincando comigo que eu era o mais velho da turma e digitava muito devagar. Mas o que acontece aqui? Voltando agora para Portugal, né? Indo aí para Portugal. A partir do momento que você já conhecia as pessoas, assim, já tinha a comunidade, alguma coisa no Brasil para Portugal, ou conheceu tudo em Portugal através do Tudo. teu esposo, ou foi assim, futucando na rede? Na verdade, nós tivemos que conhecer tudo sozinhos. Meu esposo também não tinha nenhuma familiaridade com nada aqui. Então, questões de documentação, de tudo, a escola dos filhos, tudo nós tivemos que aprender e ainda estamos aprendendo, viu, Ibsen? Tem Sim. muita coisa nova, tem muita coisa que passa, documentações até hoje, né? Então, assim, a gente teve que aprender no local, literalmente. Então, assim, tem esses desafios, né? Igual eu falei, de você ter que estar no local e aprender sobre ele. Muitas coisas são diferentes e não funciona como no Brasil, em qualquer lugar, né? Então, é um Sim. outro país, são outras legislações e outras regras, né? Então, a gente tem essa questão. Então, a gente acaba tendo que ter essa adaptação. É gigante, é gigante. Não, com certeza, muda muita coisa. O que acontece? O trabalho que você estava fazendo de voluntário era projeto, eu não me lembro, tá? Você falou, mas eu não me lembro. É no Brasil ou é em Portugal mesmo o projeto? Como é que é? Esse trabalho também é no Brasil. E aí eu trago aqui essa abertura, Y, para dizer o Sim, seguinte, por que o trabalho voluntariado, né? O porquê, para vocês aí falando, eu entro ou não entro num projeto voluntário? Entre, né? Porque são várias as vantagens de estar nesse projeto voluntariado. Entrei aí no Brasil, nesse projeto, que é o Diaristando, que é um time de jovens exemplares, uma equipe linda de júniores, né? E eles se juntaram. A gente tem uma idealizadora ali, a Founder, que tem uma família de diaristas e teve a ideia de fazer um aplicativo que conecta cliente, né, a diaristas. Então, nós estamos fazendo um aplicativo ali chamado Diaristando. Então, entrei nesse projeto ali como forma de estar vencendo algumas questões minhas mesmo, né? Pôr a mão na massa. Fica aí a dica para quem quer entrar, né? É uma forma de você pôr a mão na massa. Eu confesso, vamos falar, hoje aqui a gente está falando de coisas nossas, né, Y? Eu confesso que quando eu entrei a primeira vez, de fato,
onde fala se você vai lidar com tecnologia, outra área. Não é evento, não é cartório, é tecnologia, um aplicativo. E a primeira coisa que soou forte em mim foi a tal da síndrome do impostor. Você já ouviu falar Sim, nisso? sim, sim. Que eu acho que muitos aqui ficam aquela questão, você é capaz mesmo? E Isso, eu isso. falava, eu comigo ficava, não, eu sou capaz. Eu estava falando com o time, eu sou capaz. Ainda mais Scrum, né? O Scrum, ele tem que ter ser seguro, ele tem que precisar, Sim, ele precisa ser seguro. Ele tem removendo impedimento, ele precisa pegar os perrengues da equipe, ele tem que estar tranquilo nesse sentido. Então, assim, quando essa questão do projeto que eu entrei é no Brasil, e ele, por que eu entrei? Pôr a mão na massa, né, Ibson, para sim. colocar, desenvolver minhas habilidades técnicas. Então, é uma. Por que, Ibson? Acho que muitos estão aqui assim também. Teoria, 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 mas onde eu vou? Eu não estou trabalhando. Onde eu vou colocar a mão na massa? Sim, é. Poxa, projeto voluntário, entra dentro. Ali você vai realmente colocar a mão na massa e colocar o papel na prática. E estava me Sim, faltando isso. Né? Ficar só no conhecimento, eu falei, vai para onde? E aí a habilidade técnica, a questão também de ampliar o meu portfólio. E isso me abriu, eu vou te falar um negócio, está abrindo portas de uma forma extraordinária. Eu já tô, não, eu não estou muito focada em questão. Eu confesso para você que me falta ainda ficar mandando mais o meu currículo, né? sim, sim, Ficar sim. disparando. Mas mesmo eu não mandando tanto, eu estou recebendo oportunidades como uma que teve aqui do pessoal da Suécia, falando: olha, você tem todo o perfil, né, que a gente está buscando, mas você vai precisar viajar, você. E aí é claro que eu tenho a única coisa agora que me falta é me aperfeiçoar mais no inglês. Tá aí, Sim, pessoal que está sim, essa é. assistindo. Com Inglês certeza. aqui, quer vir para a Europa, teu inglês tem que estar É afiado. trabalhar bem em empresas fora, o inglês tem que estar afiado. Então, eu falei para eles que eu ainda não tinha essa. Faltava isso em mim, algo, o nativo, né? Porque eles Sim, precisavam de sim, alguém é. que falasse o inglês nativo. Então, tá aí essa questão do projeto voluntariado, Y, é uma porta de entrada para quem quer essa oportunidade de transição mesmo. O voluntariado ajuda demais. Eu sou aqui uma pessoa para falar isso com todo, né? Demais, são E de vida interessante, real. as pessoas falam assim, ah, mas não vou estar. Cara, é o que eu falo lá no Pipoca Ágil, no Simulação de Projetos Ágeis. O que o pessoal de RH está procurando é saber se você resolve problemas. Então, o simulação de projetos ágeis gera muito problema. Gera problema para você ver tudo quanto é lado. Interpessoal, técnico, de tempo. Isso tudo, se você não fizer, não tem no livro. Não tem livro contando os perrengues. É muito difícil, porque o universo ele é muito complexo. É que nem lá no Simulação de Projetos Ágeis, as pessoas falaram assim, algumas vezes para mim. Ah, Y, lá, para quem não conhece aqui na plataforma do Edital Edu, o projeto de simulação de projetos ágeis é baseado no framework Scrum. Então, cara, é framework Scrum raiz, está no Scrum Guide. Não adianta você, porque no meu trabalho é diferente do cara, é tanta variação que o pessoal faz que você não pode ficar aplicando coisas que todo mundo, quer dizer, algumas pessoas aplicam, outras não, e tudo. Cara, vamos fazer o by the book aqui, para a pessoa, quando for numa entrevista, saber que você sabe, mas você sabe que tem uns problemas, né, de equipe, de tempo, de disponibilidade, de tecnologia, e os caras querem escutar como é que vocês, né, ou a pessoa que está sendo entrevistada, resolveu os problemas, né, como é que foram resolvidos. E isso dá margem numa simulação. Porque não adianta também, por exemplo, eu estou num dilema, não sei se você soube, Cíntia, acho que não. E agora as pessoas lá no projeto de simulação de projetos ágeis estavam os desenvolvedores. Ah, não, mas eu não quero exercício, eu quero mão na massa de uma empresa, de uma ONG, será que for? Eu falei, gente, não é simples. Né? Você está numa simulação, o próprio nome já diz. Na realidade, o propósito do Pipoca Ágil, né, do simulação de projetos ágeis, é fazer o quê? A pessoa simule o framework Scrum. E um exercício é uma elaboração de aplicativo, né, de um site, alguma coisa assim. Mas não é você lidar direto com o cliente, né, assim.
eu acho que ainda tem várias coisas até chegar lá no cliente. Você de cara vai pegar no cliente assim, ainda mais não é uma equipe só. O Pipoca Ágil, né, o projeto já se formou mais de 60 equipes. Hoje em dia são 25 equipes ativas. Então, como é que você vai gerenciar 25 clientes? Entendeu? Então, por isso que é bom eu fazer esse disclaimer aqui para a galera que está escutando a gente. Uma parada é o seguinte, Cíntia, como lá é igual lá no Pipocage, a gente tem um tempo, tá? Aqui, em torno de 45 minutos, 50 minutos, a gente vai já começando a desacelerar, né? Daqui a pouco eu vou até chamar o Wagner aí para ele entrar. Não sei nem se. Acho que não vai entrar, não. Hoje não entra, não. É perfeito. Eu é que termino aqui, é justamente isso. Ele fala, agora que eu lembrei. Mas é o seguinte, Cíntia, eu vou te colocar você lá no grupo da gente, lá da Europa, para você bater um papo com a galera e tudo, ver direitinho. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que está pensando em sair do Brasil, um direcionamento, um pitch aí de. Assim, olha, não sei, algum livro para ler. Você que. Né? Diga aí, o que você tem para oferecer a essa galera que está querendo fazer essa transição? Bem, pessoal, então, primeira coisa que eu tenho que falar é a questão da adaptação, né? Pense, quando você for vir, a questão da cultura, né? A cultura, o mercado de trabalho, estudem, olhe bastante para onde você quer escolher, a sua escolha, né? Faz aquele sem pressa, não tenha pressa. Igual eu falei, tem que ser alguma coisa bem pé no chão mesmo, porque existe sim diferença cultural. Isso às vezes pega muito, muito. Né? Chega aqui, por exemplo, né, o brasileiro ele é todo aberto, oi, aí vem alguém com a cara fechada, aí você vai chamar aquela pessoa de bruta. Não, poxa, são conservadores, é uma cultura mais... Então, assim, cuidado com isso, é uma dica que eu dou dessa questão de cultura, a questão da legislação, né? Se você está querendo vir conseguir um emprego de fato registrado, olha a questão da legislação, vale muito a pena você conhecer essa questão da legislação, a questão de equivalência dos diplomas, né? Algumas áreas você precisa sair do Brasil com a questão do apostilamento, documento apostilado, para chegar aqui tudo certinho, porque chega aqui e vai te dar trabalho. Se eu chegar aqui querendo trabalhar, eles vão pedir teu diploma e ele não vai ter validade. Então, vocês têm que cuidar dessa questão de equivalência dos seus diplomas. Uma outra coisa que eu posso lembrar aqui é a questão da adaptação do seu currículo também, né? Dê um exemplo, quando eu vim para cá, Ibson, é igual eu falei, aqui não é equipe, aqui é equipa. Isso. E outros termos técnicos que você precisa olhar de acordo com o país que você está indo. Porque senão vai falar, esse aqui não sabe falar. Aí vai falar o quê? Erro de ortografia aqui. Então, assim, adeque o seu currículo ao país que você está indo ou que você está colocando a tua vaga ali certinho, né? E a questão de construção de redes de contato. Se você quer, por exemplo, eu que estou aqui para Portugal, eu comecei a abrir meu leque de network para pessoas daqui, né, conhecendo, vendo. Cheguei no Pipocágio aqui, porque né, o Ibson tinha um projeto aqui, poxa, que legal, pessoas daqui vão se interessar da Europa. Então, assim, comecei a entrar, isso é muito importante. Exemplo, aqui o português de Portugal, ele é fácil de aprender, né? É claro que tem umas questões mas se você for para um outro, por exemplo, do inglês, o domínio da língua é importante, né? Cuidado com ir ali se desbravando, então é importante você pelo menos ter questão mínimo da língua do país que você está indo, né? E é isso mesmo que eu posso falar, né? A questão nós já falamos aqui, Ibson, visto de trabalho, né? Isso aí é algo, não venha de qualquer jeito, é feio. É feio, você pode se frustrar, né? E muitas vezes você precisa dar permissão também para exercer o seu trabalho, que algumas áreas precisam, né, de todos os critérios para estar trabalhando. Resumindo ali rapidamente nos nossos segundos finais, essas são as dicas que eu daria para quem está vindo para cá e outras. Muito bacana. Inclusive, a Clarissa, aqui tem um comentário lá na Digital Edu, ela fala assim, ela está buscando uma vaga no mercado português. Sou QA
E o inglês é essencial aqui. Estou fazendo várias entrevistas, mas o inglês fluente ainda não chegou para mim. Estou estudando Incrível. diariamente para alcançar esse nível. Então fica a dica, sem inglês aqui é difícil. Tá? O Pedro Dias mandou aqui, sucesso na sua trajetória, Cíntia. Excelente. Que legal, né? Obrigada, obrigada. Que Isso bacana, né? aí. Então tá legal. Então, Cíntia, não saia daí correndo, que a gente vai. Eu vou fechar aqui, mas a gente vai ter um feedback no final para se Ok. ver direitinho, tá? Wagner, você vai querer entrar? Não, né? Tá tranquilo. Tá, então beleza. Então, gente, deixa eu mandar aqui para fechar aqui o nosso episódio maravilhoso. E sábado tem mais. Eu vou ver como é que vai ser sábado que vem, vai ser tranquilinho, vai ser uma matéria bem legal. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Fui!